Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, estava difícil naqueles últimos tempos. Briga, discussão, era todo dia. Eu tinha as minhas manias, que não quero dizer que só ele que era culpado, não. Eu sempre tive, assim, os meus, e ele também. Sei que é uma coisa até certo ponto normal, né? Principalmente depois de 25 anos de casamento. Mas que estava muito complicado. Tínhamos 2 filhos, a Flávia e o Pedro, os 2 também casados, cada um morando na sua casa. Nossa filha, aliás, ainda não tinha completado nem 1 ano de casada. Já o Pedro, mais velho, estava casado há 4 anos e tinha nos presenteado com uma netinha. Olha, uma coisa eu digo, viu? Era pela nossa família que eu estava suportando aquela carga, aquela rabugice do Walter. Ele implicava com tudo. Tá certo, eu tenho consciência de que também sou um osso duro de roer de vez em quando, mas era ele que mexia com os meus nervos, que me deixava às vezes até a ponto de explodir. Lembro que um sábado a gente tinha batido boca e já cansada de tudo eu falei, quer saber de uma coisa, Walter? Não tô a fim de me estressar, viu? Vou lá pra casa da Flávia, vou dormir lá e, por favor, não vá atrás de mim, me enche a paciência, quero um pouco de sossego. Explodi. Ele só me olhou com aquela cara, só que não falou nada. Olha, a grande verdade é que eu me casei muito jovem, muito novinha. Eu tinha só 18 anos quando casei com o Walter. E eu sei, isso também é um ponto negativo, né? Porque você não tem toda aquela maturidade para encarar um passo desses tão importante de vida. Por conta de uma gravidez, a gente teve de apressar tudo, ainda em tempo de namoro, e casamos. É claro que eu gostava dele. Na época em que fomos morar juntos, era apaixonada. Mas a convivência acaba com tudo, né? Imagine, 25 anos juntos, praticamente uma vida. O Walter, além de implicante, era ciumento. Naquele sábado, eu o deixei sozinho em casa, levei umas mudas de roupa e me mandei lá para casa da minha filha. Ela e o Daniel recém tinham se casado, repito. Ela ficou surpresa quando me viu chegando com aquela sacola de roupa. Eu já fui dando a dica, né? Olha, Flávia, eu briguei com o teu pai, viu? Será que eu posso dormir aqui hoje? Pode, mãe, claro, mas você devia ter avisado. Nossa, que susto. O que houve? O que houve? O de sempre. Não tá dando para aguentar teu pai. Volta e meia eu me queixava com ela. Ela sempre dizia a mesma coisa. Vocês têm que parar com isso, mãe. Onde já se viu? Sabe, parecem crianças. Já 1/4 de século juntos e continuam brigando. A única coisa que eu tinha vontade de falar para ela quando ela dizia isso era uma palavra: espera. Dá um tempo. Falar isso daqui a 25 anos. Olha, o fato é que depois que eu cheguei, não demorou muito e meu marido ligou para nossa filha. Adivinha para quê? Para saber se eu realmente tinha ido para casa dela. Como já era noitinha, fui ajudar a preparar o jantar. Dali a pouco, chegou meu genro da rua. E como a gente se dava bem, ele ficou ali na porta da cozinha, sabe? Conversando. Quando soube que eu ia dormir ali, ele falou: bom, já que a senhora vai ficar aqui até amanhã, vou assar uma carne aí pra gente amanhã no almoço. Falei que achava ótimo, que inclusive poderia fazer uma maionese gostosa para acompanhar. Ele quis saber se o Walter também viria almoçar com a gente no dia seguinte. Mas eu já torci o nariz, né? Falei que ele não esperasse. Tomara que não, foi o que eu disse. Olha, a verdade é que esse meu genro sempre foi comigo um amor de pessoa.
não sabia o que fazer para me deixar feliz. Torci para que o Walter não desse as caras ali no domingo. Pelo menos até a hora do almoço. E por sorte ele realmente não apareceu. Quem apareceu, na verdade, foi o irmão do meu genro. Eu já conheci o Danilo, mas a gente nunca teve assim muita intimidade. Ele tinha 29 anos, era separado, tinha um filho com a ex-mulher. Depois eu soube que tinha sido o Daniel que ligou para ele convidando para ele vir almoçar ali com a gente. Inclusive, ele trouxe umas bebidas. Até eu acabei tomando uns golinhos para relaxar. Durante o almoço, o Danilo puxou assunto comigo. Perguntou coisas sobre meu trabalho, minha vida, enfim. E até sobre o Walter. E acabou falando da vida dele também, é claro, até porque eu perguntei. Teve uma hora que eu entrei para ir no banheiro. Estávamos ali fora, na área da churrasqueira. A Flávia entrou também, ia pegar não sei o quê. Só que antes de entrar pelo corredor, como a janela estava aberta, eu escutei o Danilo comentando com meu genro. Nossa, Danilo, não me leva a mal, viu? Mas essa tua sogra é um mulherão. Ah, eu com uma mulher linda dessa. Eu escutei ele comentando aquilo. Sabe? Falou num tom assim relativamente baixo, mas eu escutei. Sabe? Imagine como que eu me senti ouvindo aquilo. E quer saber de uma coisa? Não vou mentir. Posso dizer que, ou poderia dizer, né? Que fiquei envergonhada, meio... Primeiro que ninguém olhou pra mim, tava todo mundo ali, bem distraído lá fora, né? Mas não vou dizer que fiquei envergonhada, não. Eu gostei. Qual a mulher que não gosta? Um elogio desses, assim? E vindo de um homem assim tão mais jovem? Claro que ele não disse aquilo diretamente pra mim, nem viu que eu tava passando ali pelo lado de dentro da casa, mas falou pro irmão. Olha, teve um efeito sobre mim que eu, sei lá, viu? De qualquer maneira, naquela hora, não consegui nem me conter. E cheguei a dar um sorrisinho, assim, de satisfação. Não sei se continuaram falando de mim. Só sei que, quando voltei, o clima estava meio diferente. Talvez até por aquela conversa, né? Eu, inclusive, não consegui evitar. Acabei olhando para ele. Não sei o que deu em mim, sabe? Porque, na verdade, dei uma encarada nele. Depois até me arrependi. Mas aí já era tarde. Dessa vez, nessa altura, realmente fiquei meio sem jeito. E desviei os olhos imediatamente. Mas acho que ele percebeu alguma coisa. Até porque deu um sorrisinho assim, sabe? Olha, ainda bem que logo a minha filha voltou lá de dentro e aí a gente ficou conversando ali no grupo todo. Só que volta e meia, nossos olhares se encontravam. Meu e do Danilo. Sei lá, viu? Tem hora que é difícil você explicar o que... Eu acho, aliás, acho não, tenho certeza, né? Que aquela sensação assim que me deu foi por conta daquele elogio, assim, inesperado. Sei lá, me deu uma mudança, assim, no meu íntimo, no meu ânimo. Não sei explicar direito. E olha, antes que pareça, assim, que eu talvez tenha avançado o sinal, ou alguém ache que eu sou, assim, meio volúvel, por me deixar influenciar por um elogio fora de hora, juro que isso era uma coisa assim que não acontecia nunca comigo. Sempre fui uma mulher casada e muito respeitadora. Sabe, nunca foi da minha índole ficar ouvindo elogio e achar assim uma coisa do outro mundo. Mas ali não sei porquê, sabe, aquilo me tocou. Não sei o que se deu comigo. Olha, ainda bem que ninguém notou aquele clima diferente entre nós dois. Lembro que à tarde
O Walter apareceu aí em casa, na casa da minha filha. Pelo menos não foi na parte da manhã e não atrapalhou o almoço, né? E eu digo atrapalhar, sabe? Não é em desrespeito ao meu marido, mas é que naquele clima que a gente andava, era até bom a gente não ficar assim, sabe? Principalmente na casa da minha filha, discutindo, imagine. Ele chegou dizendo que tinha ido para me buscar. Como ainda tinha carne, o Daniel assou mais um pouco. Olha, a verdade é que aquele episódio envolvendo o Danilo e o elogio que eu tinha escutado, assim, sem querer, aquilo mexeu com a minha cabeça. Tanto que depois, enquanto voltava para casa com o meu marido, fiquei pensando nele o tempo todo. Não no meu marido, que estava ali do meu lado, mas naquele rapaz. Ao mesmo tempo, claro, me censurei em pensamento. Afinal de contas, era uma coisa meio fora da casinha, né? De qualquer modo, acabei fazendo as pazes com o meu marido. Mesmo assim, ficou aquele clima bem esquisito, que já pairava ali, dentro da nossa casa, fazia tempo. Depois daquele domingo, sempre que acontecia de eu estar perto do Danilo, a verdade é que algo dentro de mim se manifestava. Era uma coisa, assim, meio incontrolável, que eu não conseguia evitar. O fato é que eu ficava toda atarantada na presença dele. Não sei como consegui disfarçar, quer dizer, se é que conseguia, né? Lembro de uma outra vez, fomos almoçar na casa da minha filha. O Walter, dessa vez, foi junto comigo. E o Danilo acabou aparecendo também. A gente até acabou conversando um pouco. O Walter não gostou, quer dizer, não falou nada. Mas eu, que conheço esse homem faz mais de 25 anos, percebi sua cara feia. E depois, enquanto voltávamos, ele me deu aquela dura. Escuta, que tanto você e aquele cara conversavam, hein? Nossa, parecia até que não sobrou assunto. Ô, Walter, larga a mão de ser bobo. O Danilo é irmão do nosso genro, sabia? É claro que eu sabia. Sou bobo, mas é homem. E eu vi o jeito dele com você. Depois desse comentário, fiquei bem quieto. Até que tempos depois, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Juro que nem imaginei de quem era. Estava no trabalho, quando o celular me notificou. Pro meu espanto, e juro, para minha surpresa mesmo, era uma mensagem do Danilo. Olha, é incrível como uma simples mensagem pode fazer a gente... Sei lá o que me deu. Eu tremi dos pés à cabeça, estremeci mesmo. Como que ele tinha conseguido meu número? Deve ter pedido para alguém, né? Aliás, foi a pergunta que eu fiz a ele depois. Ele falou que tinha mexido no celular do irmão e achado o meu número sem querer. Pensei comigo, sem querer? Depois daquele elogio que eu vi ele fazendo, ele ainda acrescentou: espero que não tenha problema. O que eu ia dizer? Trocamos algumas mensagens, nada demais. E acabou ficando nisso. Quer dizer, não vou mentir, que volta e meia eu ficava olhando a foto do perfil dele. Nossa, ele estava tão bonito. Aliás, era um homem bonito mesmo, charmoso. E o fato é que dia após dia, ele começou a mandar mensagens assim de bom dia, boa tarde. E eu respondia, claro, né? Até porque eram mensagens comuns, não tinha nada demais. Até que um dia... E quer saber? Eu imaginei que mais dia, menos dia aquilo podia acontecer. E aconteceu. Ele me convidou para almoçar. Na cara dura. Ele sabia onde que eu trabalhava. Até porque a gente tinha conversado sobre isso lá na casa da minha filha. Ele falou que estava perto
e perguntou se podíamos almoçar juntos. Num primeiro momento, fiquei meio sem saber o que responder. E ele falou então que ia ficar me esperando ali na frente do prédio do meu trabalho. Olha, me deu uma crise de tremedeira. Eu fiquei tão atarantada. E de fato, ele estava me esperando lá na rua, quando eu saí para almoçar. Ficamos frente a frente e eu achei que o coração ia saltar ali na calçada e pular de tanto que batia forte. Tentei não deixar transparecer o meu nervosismo e fomos até o restaurante juntos. Olha, não aconteceu absolutamente nada demais. Foi realmente só um almoço. Quer dizer, a gente conversou muito, né? Para não dizer que não aconteceu nada, assim, um pouco acima do tom, aquele clima ficou ali, sabe, na nossa companhia o tempo todo. No jeito como a gente se olhava, como ele conversava. E às vezes, no jeito como ele olhava para mim em silêncio. Até que no fim, lembro que ele falou: adorei almoçar com você. A gente, sei lá, podia repetir, né? O que você acha? Claro, por mim, tudo bem. É só combinar. Aí ele me deu um beijo no rosto e se foi. E eu fiquei ali parado, olhando para ele, se afastando. Até que lá adiante, ele deu uma viradinha para trás e a gente se olhou uma última vez. A verdade é que não parei de pensar nesse homem nem por um segundo sequer. E acho que foi a partir desse dia que eu comecei a ficar preocupada. E eu digo isso porque vamos convir, né? Eu não devia estar sentindo aquilo. Não tinha muito a ver. A situação era completamente avessa a esse tipo de sentimento. Ficar pensando no outro homem, eu casada há 25 anos, sem contar que era mãe de 2 filhos, né? Comecei a me sentir mal por causa disso. Principalmente porque não consegui evitar de pensar nesse cara. E o pior é que ele continuou mandando mensagens, fazendo elogios, convites. Na semana seguinte, só para você ter uma ideia, sem me avisar, ele estava me esperando ali na saída do serviço. Quando saí ali na calçada, ele estava do lado de fora do carro. Perguntei: nossa, o que você está fazendo por aqui? E ele respondeu: então, mesma coisa da primeira vez. Estava passando aqui perto e adivinha de quem que eu me lembrei? Posso te dar uma carona? Olha, por tudo o que estava acontecendo, tudo que estava se passando aqui dentro de mim, eu talvez não devesse ter aceitado aquela carona. Só que não consegui dizer não. Ele ficou falando daquele almoço, que a gente devia marcar outro, que tinha adorado a nossa conversa, a minha companhia. Pedi que ele me deixasse no estacionamento de um mercado, ali no bairro. Falei que precisava comprar algumas coisas, mas depois que ele estacionou, sabe, coloquei a mão no trinco, mas ele não me deixava descer do carro. Ficou puxando outro assunto, mais outro, me olhando com aqueles olhos. E o pior é que ele disse uma coisa que eu ouvi assim e me deixou sem saber o que pensar. Antes de você descer, preciso te falar uma coisa, Irene. Não consigo parar de pensar em você o tempo todo. Não disse nada. Fiquei em silêncio, olhando para ele, tentando digerir aquela frase. Ele ainda acrescentou: sabe que toda vez que eu te olho, minha vontade é te dar um beijo na boca? Meu Deus, você, desculpa a sinceridade, mas você tem uma boca tão linda.
Mais uma vez, não sei o que deu em mim. Sorri naquela hora. E foi então que ele interpretou o sorriso como uma admissão e veio com tudo pra cima de mim. Não tive nem tempo de reagir. Quando vi, ele já tinha colado a sua boca na minha. Na verdade, eu nem sabia se queria reagir ou não. Lá no fundo, eu sabia sim. É claro que eu não queria. O beijo aconteceu e o pior é que eu correspondi. Depois do beijo, ainda meio atarantado, eu falei: preciso ir, Danilo, tchau. Olha, eu saí daquele carro meio zonzo. Mal conseguia caminhar. Sabe quando você não acredita? Meu Deus, ele tinha me beijado. Mais do que isso, eu tinha permitido e gostado. E o pior, depois ele mandou aquela mensagem: nunca provei uma boca tão gostosa quanto a sua. Claro que não respondi. Mas só eu sei como me senti. Parecia que eu podia sentir o gosto da sua boca. Cheguei em casa, meu marido ainda não tinha chegado. Fui tomar um banho e debaixo do chuveiro não consegui pensar em outra coisa. A imagem desse homem dominou meu pensamento desde a primeira gota até a última daquele chuveiro. Eu não sabia nem explicar o que estava sentindo. A minha alma parecia pegando fogo. Não só a alma, mas meu corpo também. Depois daquele beijo, fiquei com a cabeça completamente assim no mundo da lua. O Walter falava comigo depois que chegou, mas eu não conseguia nem escutar. Tudo parecia tão distante. No dia seguinte, adivinha quem estava me esperando de novo na saída do meu trabalho? Estremeci de novo, só para variar. E mais uma vez, sei que podia ter evitado. Recusado aquela carona. Até para não deixar aquilo que estava acontecendo, que eu nem sabia dizer o que era, ir tão longe. Só que mais uma vez eu permiti. Para minha surpresa, ele me beijou tão logo entrei naquele carro. Sabe, eu não sabia nem como reagir. Imagine se algum colega meu vê a gente se beijando dentro do carro. Falei que ele era um doido. Ele pediu desculpa, disse que não tinha conseguido se controlar, mas depois acrescentou que não via a hora de me ver de novo. Olha, eu podia ter feito tanta coisa, inclusive nem ter entrado naquele carro. Mas a verdade é uma só. Eu também queria. Ele me deixou na rua de baixo e ainda trocamos outros beijos antes da despedida. Na verdade, ele queria e chegou a verbalizar esse desejo. Queria me levar a um motel. Bom, se eu não pude até aquele momento mostrar um pouco de força, de autocontrole, pelo menos naquele momento eu consegui. Falei que não tinha nada a ver, né? Até porque não tinha nada a ver nada do que estava acontecendo. Agora, não vou ser hipócrita, dizer que não queria. Depois dessa segunda vez que a gente se beijou, eu fiquei ainda mais fora do controle. Eu parecia outra pessoa. As mensagens que a gente trocava, sabe? Ele nem perguntou se eu queria. No momento em que a gente reencontrou pela terceira vez, ele tocou pro primeiro motel que existia no caminho. Só que quando chegamos diante da portaria, eu travei. Juro por Deus, não pensei que fosse travar. Mas travei. Queria entrar com ele. Lógico que queria. Mas fui atacada de sei lá,
Me deu assim uma espécie de ataque de pânico naquela hora. Não sei. Acabei pedindo que ele me levasse embora. Comecei a pensar no Walter, comecei a pensar nos meus filhos, na nossa neta. Meu Deus, comecei a olhar para a cara desse rapaz e pensei, Jesus Cristo, eu tenho uma neta. Esse homem não tem 30 anos. Eu sou casada. Sabe, começou a ficar tudo confuso dentro de mim. A verdade é que até chorar nesse dia eu chorei. Ele ficou sem entender nada, o Danilo. Até porque, até aquele momento pelo menos, eu não dei a entender, nem por uma palavra, uma vírgula, que não quisesse ir com ele àquele lugar. Foi só na portaria, ali na entrada, que me deu aquele travo, que me deu aquele brique e eu, sei lá, eu me apavorei, me deu um ataque de ansiedade. Ele, repito, não deve ter entendido nada. Ou de repente até pensou, né, que eu fosse uma mulher desse tipo que deixa tudo incendiar para na última hora recuar. Mas juro por Deus que não era essa a minha intenção. Ainda bem que ele não forçou nada. E o fato é que depois desse dia, acho que tive uma crise de consciência. Até que depois de perder noites de sono, antes que fôssemos além, resolvi me afastar desse rapaz. Mandei aquela mensagem. Não estou agindo certo com meu marido e meus filhos, Danilo. Por isso é melhor a gente parar por aqui. No fundo, e pode parecer irônico até pelas coisas que aconteceram até agora, mas eu não sou esse tipo de mulher que trai. Sei lá o que me deu para enlouquecer desse jeito, mas vamos parar por aqui. Espero que você me entenda e pare de me procurar. Ele não aceitou muito bem. Tanto que não atendeu o meu pedido, continuou escrevendo, mandando mensagem, inclusive até me esperar lá na frente do meu serviço. Ele foi 4 ou 5 vezes. Demorou para entender. Mas sabe, é que eu precisava tomar uma atitude. Repito, eu não sou esse tipo de mulher. Devo ter chegado a um ponto em que não estava no script da minha vida, do meu comportamento. Fiz coisas que jamais fiz e que jamais faria. Mesmo que não tenha chegado num ponto em que eu sei que ia me arrepender pelo resto da minha vida. Sei lá, eu percebi que não tinha nada a ver aquilo. Dava emoção? Claro que dava. Me fazia voltar a meu tempo de adolescente, de jovem? Claro que fazia. Mas aquela não era a minha vida, meu Deus. E só eu sei o quanto custou eu perceber isso. E o fato é que por mais que meu casamento não estivesse bem, eu não tinha o direito de trair meu marido. E também tinha os meus filhos, né? Imagine, o que não ia pensar em mim se descobrissem que eu andava de casa com outro homem. E irmão do meu genro, ainda por cima. Seria a maior decepção para eles, mas tenho certeza disso. Só que mesmo tendo me afastado, esse é que é meu castigo. Porque pelo menos até esse momento não consigo parar de pensar nesse homem. Só de lembrar dos nossos beijos, sabe, eu esmoreço. Sinto meu corpo todo trepidar. Que paixão maluca é essa, meu Deus? Que tomou conta de mim? Será que isso não vai passar? Não era para ter acontecido. Porque só serviu para bagunçar minha vida, me tirar o chão, para virar meu mundo de ponta cabeça.